falar sobre todos os sentidos, mas em alguns com maior foco, né? Aqui vai falar um pouco sobre o tato. Quando eu falo do tato, eu lembro muito das crianças, por exemplo, né? Que às vezes vai na casa da amiga do pai, da mãe, dos parentes, e daí falam, não, olha com os olhos, né? A criança já tá pegando em tudo, mexendo em tudo. Agora com as ondas também das slimes, né? Das massinhas, o toque, é muito, muito forte. É legal a gente pensar que o mundo é repleto de texturas, uma multiplicidade de texturas. E a gente acaba perdendo um pouco dessa consciência. A pele é o nosso maior órgão humano. Então a minha pele, por exemplo, é totalmente diferente da dele. É diferente da dela, é diferente da sua. Meu cabelo, né? O nosso cabelo é meio crespo, mas é totalmente diferente, que é diferente do seu. Então todo mundo tem uma textura diferente. Por exemplo, eu vou cumprimentar uma pessoa, com licença. Sua mão tem uma temperatura média para quente, uma pele mais áspera. Agora eu vou cumprimentar você. Mais fria e quase úmida, assim. Para você ver, a gente automatiza tanto o cumprimentar, né? Você olhar para uma outra pessoa, oi, tudo bem? Que a gente esquece de sentir realmente esse cumprimento. O que a pessoa está me ofertando e o que eu estou ofertando para ela. Então é um lugar para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Criar uma consciência sobre essas possibilidades do sentir. E é legal a gente pensar que nós, como seres humanos, às vezes a gente se coloca num lugar muito autocentrado, de que é falar eu toco. Mas não só eu toco e eu sou tocado. Né? Eu toco nas coisas, mas eu também sou tocado pelo meu entorno e aquilo influencia no meu corpo, influencia no que eu sinto. Tem uma frase muito legal ali. Alguém poderia ler para mim, fazendo favor? Isso. Alguém vai... A vida é como um quebra-cabeças. Deveríamos parar de tentar encaixar as pessoas onde elas não cabem. É muito interessante essa frase porque a gente tem quase... A gente sempre, como seres humanos, a gente acaba encaixando as pessoas em rótulos, né? Em lugares, e cada um é muito diverso. Cada um é muito diferente. A minha visão de mundo, eu tenho certeza que é totalmente diferente da sua visão de mundo, que é diferente da sua visão de mundo, da dela. E são milhões de fatores que fazem isso ser diferente. Então é muito importante a gente olhar o outro com empatia, compreender o outro. A exposição é um convite para a gente entender isso, compreender o tempo do outro. O meu sofrimento, algo que eu posso sofrer muito, talvez para você vai superar numa boa. Então, entender o tempo, a posição, o momento da pessoa é muito importante para a gente se unir e melhorar enquanto humanidade, enquanto civilização. Tem aqui algo muito legal também, que é um dicionário, abrindo as palavras, né, Helena? Você vai descobrindo o que significa isso, o que significa aquilo. E daí a família vai falando que tal palavra significa isso, ou você olha no dicionário, ou vai no Google, né? Então você vai descobrindo o significado das coisas. Aqui é um significado um pouco mais brincante. Esse controle, por exemplo, agora é meu, você já pegou antes. Portal para fantasias e aventuras. Melhor companheiro para dias preguiçosos no sofá. Esse eu já vi. Troca. Isso aqui é muito interessante para a gente pensar a nossa relação com os objetos no nosso entorno. Por exemplo, eu tenho uma relação com esse objeto. Eu lembro dos programas que eu gosto de assistir, que eu assistia. Uma pessoa que viu o nascimento da televisão no Brasil, por exemplo, ela tem uma outra relação com esse objeto. Ela vai lembrar da TV em preto e branco, de quando ela tinha que ir na casa de uma outra pessoa para assistir um programa, né? Que tinha os momentos específicos, os horários, que uma hora a TV parava e não passava nada. Uma pessoa da sua geração, como é o seu nome mesmo? Guilherme. Uma pessoa da sua geração é quase uma relação de estranhamento. Guilherme é seu pai também. Né, Helena? A Helena é minha assistente aqui. Tem uma relação quase de estranhamento, já que para essa geração da Helena, é tudo na tela plana, né, Helena? É tudo no touchscreen. A pessoa assiste a hora que quer, dá play, dá pause, não quer, tira. Então tem essa relação diferente com o objeto. O que eu quero dizer?
para a gente tornar consciente as nossas relações afetivas com o entorno. O que esse objeto me traz? O que me faz lembrar disso? O que essa comida me traz? Por exemplo, se você ia na sua avó, tinha um pé de jabuticaba. Tinha um pé de jabuticaba, por exemplo. Quando você vai comer a jabuticaba, não é só jabuticaba. Você vai lembrar dos momentos que você viveu lá, das pessoas que estavam envolvidas, o picolé, você vai lembrar da sua infância, o picolé de groselha. Então é muito interessante a gente pensar, como a Helena está me ajudando aqui, né, no meu discurso, na minha aula, como as pessoas elas lidam com o seu entorno, com os seus objetos, com a sua comida, que sensações, que memórias isso nos traz. Tem uma ilustração ali que eu gosto de mostrar também, que é uma ilustração que tem pessoas sem um rosto, sem uma expressão. É um convite para todos nós sermos co-criadores daquela obra. Então eu vou definir aquela narrativa, aquela história, o que aquelas pessoas estão sentindo, qual a expressão delas, né? Muito interessante isso. Aqui, por exemplo, traz um pouco desse universo das crianças com espectro autista, da organização, de dividir tudo em cores, né? Que é algo muito comum também. Eu vou deixar vocês um pouco livres aqui, se quiserem dar uma olhada, e daí a gente vai para um outro espaço. Alguém quer? Se quiserem compartilhar também alguma coisa, a gente, como a Helena tá super me ajudando, Helena, aqui, compartilhando, né? Olha pra mim e sorri. Ah, é as primas? Helena, sorri. É espuma. Essa boca é demais, né? Muito legal. Pode fazer assim, ó. É duro. Pessoal, vocês conhecem pra falar que é fitness? Paladar. Paladar, isso mesmo. Qual é o nome dele ali? Cacá. Cacá, brigadão, viu, ó, Helena? Você tá perdendo seu posto? Fica esperta. Que comida que vocês gostam de comer? Qual o prato favorito? Meu prato é Macarrão. Sushi. Você tá comigo, porque comida japonesa é comigo também. carne. Carne. Quem mais? Você? Hambúrguer. Que comida que vocês gostam? Salada? E vocês aqui desse lado? Churrasco. Comidinha que vocês gostam de comer? O quê? Massa, macarrão. Gente, massa é... Eu tô me surpreendendo, é unanimidade. Todo mundo fala massa. Não pode ler. Vocês perceberam que esse prato, ele é um pouco diferente, não? Sim. Perceberam? Parece uma brinca. É um prato bem diferente. A ceramista Daniele Carazai, ela pensou nesse prato com essas divisórias, principalmente para refletir em como as crianças com espectro autista, elas se relacionam com as refeições. Elas têm o costume de dividir, né, toda a comida durante as refeições. Claro que é uma metáfora, mas é algo para a gente pensar e refletir sobre isso. Aqui, por exemplo, tem esses talheres, não tem? Sim. E esses talheres são bem diferentes também, não são? Eles não são planos, eles são cheios de curvas, assimétricos. Eu gosto de pensar que esses objetos eles se relacionam muito conosco, seres humanos. Porque a gente não é igual aquele talher que a gente come. Tudo perfeitinho, plano, lixado, né? Aquela coisa intocável. A gente é muito mais parecido com isso aqui. Cheio de curvas, cheio de diferenças. Quando a gente vê aquela frase, somos todos iguais, eu até questiono, porque na verdade somos todos
diferentes, né? Somos todos muito diferentes, com sotaques diferentes, viemos de lugares diferentes, famílias diferentes e tivemos oportunidades diferentes. É muito bom a gente lembrar sobre isso também. Por exemplo, nós ali se relacionamos muito mais com aqueles pratos quebrados. Por quê? Porque a gente é feito de retalhos, a gente vai se colando, né? A gente cai, a gente se reergue, se reconstrói. A gente não é aqueles pratos lisos. A gente é cheio, né, das referências, como aqueles quadros ali, um em cima do outro. A gente é cheio das referências do nosso entorno, das pessoas que convivem conosco, do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente olha. Então isso vai formando o que nós somos. Quando a gente olha esse quadro aqui, essa obra, a um primeiro olhar, é tudo igual, tudo pedra. Se a gente olha com mais atenção, cada pedra tem uma forma diferente, um desenho diferente, né? Ela tem um peso diferente. Se olha de um ângulo, ela é diferente. Então quando a gente fala, tem aquele poema clássico, né? Às vezes eu ando na rua e a pedra, eu vejo pedra. Eu acho que é um convite para a gente andar na rua e às vezes olhar a pedra e enxergar além da pedra também. Enxergar o que está atrás disso. Quando a gente é criança, a gente olha para o céu, a gente fica montando os desenhos, né, das nuvens. Essa nuvem é isso, essa nuvem é aquilo. E a gente acaba entrando, né, crescendo e perdendo um pouco desse poder da imaginação, desse estímulo imaginativo. Então acho que a gente tem que se reconectar com isso para a gente se sensibilizar um pouco mais. Concorda comigo? Sim. É uma busca, né, gente? Esses pássaros, por exemplo, eles não cabem dentro de uma gaiola, eles são muito maiores. Ali, esses daqui, ó, que você pode ver outra coisa, inclusive, né? Ali, por exemplo, os copos, tem uma brincadeira também sobre como as crianças com espectro autista enxergam os alimentos, né? A diferenciação entre o sólido e o líquido, que para eles tem uma dificuldade ali de diferenciação, né, das texturas. Então é bem interessante que vocês prestem um pouco atenção nisso e reflitam sobre essas questões. Vou deixar vocês à vontade e daí a gente vai para o outro espaço. Criando a sensação. Maravilha, A isso imagem. mesmo. Muito bom, muito bom. Tá me deixando com fome. Se vocês puderem vir um pouquinho mais pra cá, e a gente vai. Todo mundo no meio. Bem, aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre a nossa audição. Tem algum som que é prazeroso para vocês ouvirem? Algum som que é bem... Qual? Mar. Ondas batendo no mar. Qual mais? Qual? Tem algum? A onda. Tem algum além do mar? Um som que você gosta, Guilherme? De ouvir? É. As correntinhas. E tem algum som que é irritante, desconfortável? Um monte de alarme cheio. Qual que é o seu? Mastigação. Esse é um som polêmico. Porque eu olho aqui e eu vejo esse cara comendo essa maçã e eu me dá vontade de comer a maçã. Eu nem sou tão fã de maçã. Agora muita gente que vem aqui fala, esse barulho me irrita. Eu não aguento ouvir pessoas mastigando. Então é muito interessante a gente pensar que um som que é prazeroso para você, por exemplo, para ela pode ser um som que é totalmente chato, desconfortável de se ouvir. Né? Concorda comigo? É muito interessante a gente pensar, por exemplo, na cidade. Porque a cidade a gente acha que tudo é um som só. Quando a gente vai para o campo, a gente escuta o som do silêncio. Esse som, ele existe aqui na cidade.
Só que a gente não consegue particularizar o som. Ou seja, a gente coloca tudo numa coisa só. Ah, eu estou ouvindo isso. Só que existe o som do caminhão de lixo passando, existe o som da obra, existe o som do liquidificador, mas existe também o som da folha caindo, existe o som do pingo da chuva, existe o som do vento vindo, né? Então é importante esse exercício da gente individualizar o som. Porque às vezes a gente fica só preso aos sons mais presentes, né? O caos do som presente. E a gente esquece da sutileza que a sonoridade pode nos trazer. A música. A música tem um poder muito grande se a gente for falar da sonoridade das coisas. Quando a gente ouve uma música calma, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? O coração bate de uma forma diferente. Agora tem um dia que o Guilherme acordou. Guilherme, você tem que ir pra escola, tem que ir pro futebol, tem que fazer aula de hip hop, tem que fazer aula de rap, tem muitas coisas pra fazer no meu dia. Você coloca um rock and roll lá, um pancadão, você já acorda com seu corpo assim, estimulado, né? E tem um som que às vezes... Como? Exatamente. Se você ouvir um som, ele já estimula seu corpo de uma forma diferente. E é muito interessante porque às vezes a gente está com humor num dia e tem tudo a ver com a sonoridade que a gente está ouvindo, né? Tem tudo a ver com o que é estimulado no nosso corpo. Já repararam nisso? Pensaram sobre isso? Tipo despertador. A gente escolhe o som do despertador porque é um som legal. Depois de 5 dias você quer matar aquele som. Você quer enforcar ele. Porque você não aguenta mais ouvir aquele mesmo som todo dia, não é verdade? Então é muito interessante a gente pensar também que o prazer do som, às vezes, ele muda diferente ao dia, ao nosso humor, ao horário que a gente vai ouvir aquele som. Vamos pensar sobre... né, Helena? Esse som é muito bom. Sim, da sua mão. Por exemplo, o vermelho aqui. Vocês separaram que a gente está cheio do vermelho, né? Que é uma sala bem vermelha. O vermelho, na publicidade, ele é muito usado para estimular, por exemplo, a vontade de comer, né? Estimular a fome, a vontade de beber. Então, o vermelho tem esse significado. Para as crianças com espectro autista, por exemplo, o vermelho ele causa uma irritação, um desconforto, é uma cor que irrita. É mesmo, Helena. Super, obrigado por essa informação que você soprou aqui no meu ouvido. Então, às vezes, uma cor, um som que é confortável para uma pessoa é desconfortável para outra pessoa. E é importante que a gente torne isso consciente para a gente ter uma autonomia. Porque às vezes a gente é levado a consumir coisas que a gente nem está desejando, né? De acordo com os signos que nos são apresentados. Então, se a gente tem essa consciência, eu acho que a gente, enfim, tem mais autonomia para poder decidir sobre as nossas próprias escolhas. Concorda, Guilherme? Isso aí! Maravilha! Então, ó, fiquem no espaço e depois a gente vai pro nosso... É muito legal, as almofadas são fofas demais. A nossa visão, né, a visualidade está repleta de informações, né, visuais nesse espaço construído pela Verônica Fuculi e pela Noni. Então a gente pode criar narrativas através do nosso olhar, né? O que essa história conta? Tem muito da aquarela, dos livros, da ilustração, os pássaros ali em origami, que é uma técnica japonesa. É legal a gente pensar, tipo, Helena, a baleia lá em cima. A baleia que está lá em cima ou a gente que está lá em cima? Ela está no mar ou a gente que está no mar? Onde está o céu? Então a gente vai criando a nossa história, né? Criando a nossa narrativa, a nossa fábula. O cervo aqui, ó, para onde que ele está olhando, o que ele está fazendo, essa floresta aqui de folhas secas, o que representa. E o azul, né? É muito interessante a gente pensar que quando a gente fala azul, vem um tom de azul na nossa cabeça. Mas o azul, ele tem muitas tonalidades, né? Tem muitas possibilidades, como o ser humano.
tem muitas tonalidades, possibilidades, é diverso, é múltiplo. Então é bem interessante para a gente pensar sobre isso. Alguém encontrou o cervo pequenininho aqui na sala? Olha, tem gente que fica um tempão olhando e não acha. Por causa das referências, tem muitas referências visuais, né? A gente acaba se perdendo em tanta referência. Então eu queria fazer uma pergunta agora, como para finalizar. Vocês conseguiram perceber qual sentido está mais aguçado em vocês? O gelo, toque? Tato, assim, de sentir o gelo? Não. Visão, audição, paladar? Paladar. A visão, você? Visão? Paladar. Seu paladar, né? Você é do macarrão, né? Da massa. Chocolate. Quem mais? Quem foi o tato? Eu. Tato, você? É muito legal a gente tomar consciência disso para poder exercitar também outros sentidos, aqueles que não estão tão aflorados, né? Eu gosto sempre de propor um desafio para esse final. Hoje, quando vocês chegarem em casa, parar 10 minutinhos e realmente estar disposto a exercitar os sentidos. Ouvir, mas ouvir além do que você está ouvindo na sua casa. Ouvir o que está lá fora, sabe? Individualizar o som, particularizar. Sentir o gosto, sabe? Aquele feijão que você come todo dia, ele é diferente todo dia. Outra pessoa que fez, o cozimento é diferente. Então, se dê esse momento. Ver, mas além de ver, enxergar além. Às vezes a gente esquece de enxergar as pessoas que estão convivendo com a gente no mesmo espaço, né? Olhar nos olhos das pessoas, tocar nas texturas. Então é um desafio que eu acho que é uma busca, mas é muito interessante a gente se permitir. Topam esse desafio? Sim. Sim? Animado, gente? Topam? Maravilha! Então, ó, se ninguém fizer o desafio, vai aparecer lá na assim. Cadê o desafio? Estou aqui esperando. Né, Guilherme? Tem que fazer. Não pode prometer não fazer. Então, ó, agradeço muito, gente, a presença de vocês. Acho que estar nessa parte com vocês, trocando essa ideia, né, Helena, foi muito bom. E depois dessa pandemia, né, que a gente ficou tão isolado, ter essa troca, poder pensar sobre essas coisas. A sociedade sempre coloca a gente num lugar tão mecânico, né, de fazer as coisas meio engessadas, robotizadas. E eu acho que estar apto a sentir, né, a sentir o cheiro, poder comer, poder ouvir, enxergar, é um convite para a gente se sentir vivo, se sentir no presente, no aqui e no agora. Então que possamos cada vez estarmos nos estimulando a estar no aqui, no agora e sentindo. Tá bem? Foi bom pra vocês? A gente sai pensando algumas coisas, né, Guilherme? Pensativo, assim. Tá.